Olá, alunos, certo? Vamos dar continuidade, então, ao tema Brasil Colônia, que é um tema bem pertinente, tá? Bem importante. Bom, então, a última coisa que nós conversamos no vídeo anterior foi sobre as feitorias. Então, o que são as feitorias? São essas fortificações que serviam, então, de guarnição, de espaço para guardar o pau-brasil, principalmente, mas também era onde, digamos, aqueles grupos que ficavam, né, no território para fazer essa troca, que é chamada de escambo, né? O escambo é essa troca entre, né, os produtos trazidos pelos indígenas e aqueles fornecidos aos indígenas como pagamento pelo seu trabalho, enfim, né, pelos portugueses, essa troca chamada de escambo, tá? Então, as feitorias serviam para armazenar e também onde as pessoas então, ali ficavam, e também era um espaço de defesa, era uma pequena fortificação, em torno da qual, então, se plantava, né? Então, a gente tem que saber que, pouco a pouco, né, com esses contatos com os indígenas, os portugueses também tiveram contato com a alimentação, com, digamos assim, os produtos, né, as plantas nativas, enfim, entre as quais a mandioca, que vai ser em grande medida responsável pela possibilidade de colonização, porque as pessoas comiam basicamente a base alimentar, né, durante o período do Brasil colônia, é a mandioca, tá? Sem a mandioca não seria possível a colonização. Mas vamos lá, então. Então, basicamente, nesse período a gente vai tendo as feitorias, né? E a partir das feitorias, grande parte das cidades, né, das aldeias, mais tarde ainda não temos um processo de realmente constituição de vilas, tá? Mas muitas dessas vilas vão exatamente ser edificadas em torno das feidorias na região litorânea, tanto que grande parte das capitais brasileiras estão, de fato, ainda no litoral, né? Estão no litoral, com algumas exceções, exatamente nesse sentido, tá? No litoral, ou em espaços de rio, enfim, né? Que era onde ficavam, onde era o trânsito, digamos assim, tá? Então, basicamente, a gente vai ter esse contato com os indígenas, né, que eu falei para vocês. Muitas vezes vai provocar, inclusive, guerras intertribais, né? Os portugueses também eram muito, como é que eu vou dizer, hábeis nesse sentido. Falamos já que os espanhóis faziam muito isso, né? De intensificar as guerras, de criar, digamos assim, muitas vezes mecanismos, né? De desagregação daqueles grupos para melhor, de fato, acabar dominando, certo? Então, basicamente, a gente vai ter, né? Esses 30 anos, digamos assim, nessa situação, até que nós vamos ter de fato um processo de colonização, né, a partir mais ou menos de 31, 32, tá? 32 vai ser fundada então as primeiras vilas, né, as primeiras cidades que no começo era, né, pessoas um aldeamento, assim, uma coisa muito rústica, né? Então, basicamente, os primeiros grupos que vieram para cá, né, num primeiro momento, grande parte eram, então, degredados, que a gente diz. O que é um degredado? Geralmente são pessoas, né, que em Portugal e nos seus domínios, de alguma forma sofreram um tipo de processo, ou eram considerados criminosos por alguma coisa, e eram, então, enviados, né, para esse processo colonizador, que a partir desses 30 anos, né, depois desses 30 anos de ocupação e tomada do território, vai acontecer de fato. Então, mais uma vez, eu reforço para vocês que Portugal é um país pequeno, que o processo colonizador, no primeiro momento, não vou mandar, né, não muitas pessoas, e a grande maioria de degradados. Só que, claro, a gente tem que só ressaltar para vocês que nem todos eram criminosos, assim, nossa, né? Muitas vezes o que a gente entende como crime, atualmente, não era o mesmo que se entendia naquele período. Então, se a pessoa, de alguma forma, não cumprir seus deveres religiosos, ou descumpriu alguma coisa, por exemplo, entre os regramentos nós tínhamos que não podia derrubar árvores frutíferas. Alguém derrubou uma árvore frutífera, era considerado um criminoso. Essa pessoa poderia ser exilada, poderia ser mandada, digamos assim. Claro que também havia criminosos, né? Mas tem muitos judeus, né? Cristãos novos, enfim, né? Fugindo e com a expectativa de buscar um novo espaço, um novo território, certo? Bom, então, basicamente, mais ou menos, né, lá por 31, foi enviado a primeira, digamos assim, a primeira frota, né, com a ideia de fato de estabelecer um processo colonizador. Por que de repente mudou, né? Não tão de repente, porque são 30 anos aí, mas o que mudou para que então agora a coroa portuguesa, bom, agora eu vou estabelecer espaços de colônia de fato no meu território. Uma é que com a ampliação, né, do processo das grandes navegações, da competição por territórios, né, por novos espaços coloniais, enfim, por estabelecimentos comerciais, por outras potências que saíram um pouco atrasadas, falei para vocês, França, Inglaterra, Holanda, etc.,
esses também querem, começam de fato a se estabelecer em alguns locais, começam a competir em relação, né, a essa questão de desenvolvimento tecnológico, de econômico, enfim, essas potências estão, inclusive, vão se tornar, digamos assim, muito mais à frente de Portugal e Espanha, que apesar de terem, então, espaços colonizadores que vão lhe render muito dinheiro, esse dinheiro pouco ficará de fato, né, nos países ibéricos. A grande maioria desse dinheiro será desviado para outros locais, exatamente porque os países ibéricos têm uma perspectiva, uma cultura de ter, digamos assim, uma aversão pelo trabalho manual, por várias coisas, né, que a gente pode elencar, o que não havia nesses outros países que vão investir em manufatura, nas questões mercantis, enfim, tá? O fato é que essas outras potências elas vão começar a competir no mercado e aquele, digamos, aquele comércio, né, asiático e africano que rendia muito para os portugueses começará a render menos. Então, Portugal tem que procurar outras opções de lucros, né? E aí se pensa, bom, então, já que eu tenho esse território, por que não aproveitá-lo, né, para alguma coisa que seja extremamente rentável? E aí nós vamos ter, então, a implantação do processo, né, do ciclo açucareiro, que a gente vai falar num outro momento, tá? Então, este é uma questão. Aquele mercado asiático e africano, né, a venda desses produtos já não estava mais tão lucrativa, até porque tinha concorrência, tá? Então, esse é um ponto. O outro ponto é exatamente o fato de que essas outras potências estão tentando se instalar, né, nesses territórios. Daí, o que Portugal pensou? Bom, ou eu ocupo ou eu perco, né? Então, com a pirataria, né, nós temos vários navios franceses, enfim, que vão realizar, né, a perspectiva de pirataria, de roubar, né, muitas vezes navios que estão cheios de pau-brasil, enfim, né? Então, os portugueses começaram a perceber que ou eles realmente tentavam ocupar melhor o território ou a possibilidade de que, né, nós vamos ter tentativas, a gente vai ver, né, tanto da França, depois quanto da Holanda, de ocupar aquele território, tá? E vamos ter guerras, enfim, né, nesse processo. Então, por isso, os portugueses começaram, né, então, a fazer esse movimento, digamos, tá? Então a primeira expedição, ela foi liderada então por Martim Afonso de Souza, tá? E trazia então sementes, né, tecnologia, pessoas, etc. E a proposta era implantar engenhos de açúcar. Bom, por que açúcar? Porque o açúcar era um produto que tinha muito mercado na Europa, certo? Então, tipo, eles curtiam doce, tá? O doce na Europa ele era feito, açúcar que havia até então era um açúcar de beterraba, né? E eles já conheciam, claro, o açúcar, inclusive a tecnologia de produção do açúcar, tá? Os portugueses já faziam isso nas suas ilhas, já utilizavam açúcar, eles já conheciam o açúcar desde o século XIII, se não me engano, tá? E agora, com suas possessões coloniais, eles vão plantar, né, de forma larga e vão, então, digamos assim, organizar o que a gente vai chamar de plantation, mas calma, chegaremos lá, tá? Então, basicamente, o Martim Afonso de Souza trouxe pessoas, trouxe ferramentas, trouxe equipamentos para montar os engenhos de açúcar, tá? Ou seja, né, as usinas, enfim, né? E plantas, sementes, etc. Animais domésticos, enfim, trouxe todo um aparato para poder realmente se instalar, tá? E eles vão se instalar, né, as primeiras vilas são na região do interior, né, onde hoje é São Paulo, tá? Então a primeira vila, assim, é São Vicente, fundada em 32, então pelo Martim Afonso de Souza. E qual era a política de organização, então, dessa primeira ocupação? É as chamadas capitanias hereditárias, que vocês já devem ter ouvido falar. Então, qual era a ideia? A proposta era o quê? Era que havia uma responsabilização, então, né, de uma divisão territorial, lógico, né, gente, uma coisa assim, mais ou menos, né, porque afinal de contas era um espaço ainda a ser conhecido, a ser explorado, eram linhas imaginárias, mas enfim, a ideia era que houvesse uma divisão de lotes muito grandes, que seriam então entregues, né, para usufruto dos chamados donatários, tá? E esses donatários tinham uma série de responsabilidades. Então, vocês vão olhar no livro, na imagem, né, da foto do livro de vocês que eu enviei, e ali tem uma imagem clássica, né, dessas grandes faixas de terra, gigantescas faixas de terra, né, da divisão das 15 capitanias, mais tarde se não me engano, mais duas nas ilhas, mas enfim, então, nessa ideia era então fazer essa divisão e o donatário, aquele que recebia a partir de uma carta de doação, né, aquela terra, ele tinha uma série de responsabilidades, entre elas
repartir, fazer uma doação, né, do que vai ser chamado de sesmarias, né, então é como se ele tivesse arrendatários naquela terra, tá, e ele que vai organizar tudo isso, então ele vai ter que explorar o território, ele vai ter que procurar, enfim, né, ele vai ter que procurar explorar aquela terra, procurar ouro, procurar pedras preciosas, ele vai ter que catequizar os indígenas, ele vai ter que fazer esse contato, vai ter que proteger o litoral contra invasões estrangeiras, vai ter que plantar o açúcar, enfim, é um monte de coisas, tá, pessoas? E por isso, talvez, né, a gente vai ver que não vai dar muito certo. Quem são esses donatários? De modo geral, é a galera da alta burguesia portuguesa, tá? E é um pessoal, então, que vai ter que ter dinheiro, lógico, para poder investir, porque é caríssimo, né? A produção do engenho, certo? Então, as capitanias hereditárias vão ser o primeiro modelo de colonização, de ocupação do território, de organização administrativa que vai se colocar no Brasil. Próximo vídeo a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Tchau e se cuidem!